por favor, Números capítulo 21. Números capítulo 21. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Números capítulo de número 21. Nós vamos ler do versículo 4 até o versículo de número 9. Números capítulo 21, do verso 4 até o verso de número 9. Enquanto você localiza, enquanto você encontra, eu quero glorificar a Jesus por estar aqui, dizer o quanto é bom e o quanto eu estou alegre, feliz, contente por poder retornar a essa cidade, em especial pela primeira vez no acampamento de vocês. Minha imensa gratidão à vida de cada um de vocês. Pastor Ismael, obrigado, tá? O senhor é um amigo e alguém que Deus me apresentou como aliança, e eu sou grato a Deus por isso. Nesses últimos dias eu falava com Meire e a minha oração não é para que Deus me abra agendas e portas, mas para que Deus me abra alianças como a do Senhor. Minha gratidão pela vida do Senhor, toda a sua casa, toda a sua família, toda essa igreja aqui reunida. É muito bom poder estar com vocês. Minha esposa, que Deus usou o pastor profeticamente para movê-la, eu fico muito feliz por isso, tá? Eu estava de manhã ministrando em Piracicaba, passei, peguei ela, e ela está comigo hoje, me acompanhando. Eu sou grato a Deus por isso. Eu não sei você, irmão, mas eu não tenho dúvidas que Deus tem uma palavra para forjar o nosso coração aqui essa noite. Números capítulo 21, a partir do verso 4, quantos acharam e pode confirmar dizendo amém? O texto diz: povo de Israel, então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Diga forte comigo, diga rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo se angustiou nesse caminho. O povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão e nem água há, e a nossa alma tem fástio, ou está enjoada desse pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, ou serpentes venenosas, que morderam o povo, e morreu muita gente em Israel. Pelo que veio o povo até Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra ti e contra o Senhor. Ora, pois, ao Senhor para que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Eu amo isso, pastor, porque o povo de Israel coloca a culpa em Deus e em Moisés. Eles chegam para Moisés e eles dizem: tudo que está acontecendo com a gente é culpa sua. Depois que Deus manda as serpentes e o povo começa a morrer, eles vão correr para Moisés e vão dizer para Moisés: a gente culpou você, mas agora a gente pede para que você ore por nós a Deus. E aqui Moisés dá uma lição de liderança. Imagine que alguém botou a culpa das coisas em você e depois veio pedir para você orar por ele. Moisés dá uma aula de liderança, porque Moisés não rebate. Moisés não diz: está vendo? Culpa de vocês. Moisés diz: eu vou orar por vocês. Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faça uma serpente de bronze e a coloque sobre uma haste, e será que viverá todo aquele que for mordido e olhar para ela. Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou sobre uma haste, e acontecia que, mordendo a serpente venenosa alguma pessoa, esta olhava para a serpente de bronze, e então ficava vivo. E você diz amém. Se assente, por favor. Obrigado, pastor. Olha aqui para mim, se você puder. Quem me ouve diz amém. Eu preciso muito da sua atenção. Eu preciso que você, por alguns poucos minutos, redobre a sua atenção, para que a gente possa caminhar juntos e para que a gente possa ser forjados.
pela palavra. Quando eu cheguei aqui, eu pedi a Deus uma direção. E hoje, toda tarde, vindo no caminho, eu falava com Deus e eu dizia: Deus, o que o Senhor tem para falar conosco? O que o Senhor quer falar conosco? Eu já sabia da temática de vocês e sabia sobre o que vocês estavam tratando. Deus tinha me dado uma mensagem, uma palavra, mas ainda não havia confirmado isso. Então eu vim orando a Deus e dizendo: Deus, fala comigo, confirma para mim o que eu tenho que ministrar. Quando eu cheguei aqui, eu olhei e eu vi aquele papel, ali, do lado esquerdo ou direito de vocês, escrito pressão. Quando eu li aquele papel escrito pressão, Deus me disse: é justamente sobre isso que você vai falar. Porque algumas vezes na nossa vida, eu não sei você, mas algumas vezes na nossa vida, a palavra que define o nosso momento é justamente essa: pressão. Alguém aqui já olhou para todos os lados da vida, para todas as situações da vida, para todas as áreas da vida, e em todas as áreas da vida, a sensação que você tinha é que você estava sendo pressionado por todos os lados. Alguém aqui já viveu isso? Vocês nunca viveram, não? Será que eu estou pregando para gente normal aqui? Eu já. Algumas vezes, pastor, a única palavra que define a nossa vida é essa: pressão. A gente olha para um lado e é pressão. A gente olha para outro lado e é pressão. A gente olha para outro lado e é mais pressão. A gente olha para um lado e está sendo pressionado, o outro lado pressionado. E o que resta para nós é aquela sensação de que estamos perdendo a cabeça. Eu não sei você, mas eu já vivi isso. E já senti isso na pele. Você não vê saída de absolutamente nenhum lado. Você não vê estratégia para sair da onde está. Então, quando você está quase a ponto de perder a cabeça, por causa das pressões que vêm de todos os lados, então Deus brada para dizer: sou eu que estou fazendo isso, porque eu estou forjando você. E não dá para ser forjado se você não for pressionado, se você não for esmagado pelas situações. Então, na introdução dessa mensagem, eu quero dizer que Deus está trabalhando por detrás dos bastidores, e Ele está dizendo: isso que está acontecendo não é para te matar, sou eu forjando o seu caráter. Pressão. Por que é que você está dizendo isso, Guilherme? Porque o texto que nós lemos é justamente isso. Se não, veja. Nós lemos Números capítulo 21. E se puder melhorar um pouco o meu retorno, por favor. Nós lemos Números capítulo 21. Mas eu preciso que você redobre a sua atenção e volte comigo, porque nós vamos trabalhar em Números capítulo 20, todo o capítulo 20, até a gente chegar no 21, para você entender o contexto do que está acontecendo. O povo de Israel está caminhando no deserto. Diga forte comigo, diga: eles estão caminhando há quase 40 anos. Então imagina isso. Esse povo, pastor Ismael, eles estão caminhando há quase 40 anos. O texto diz que há uma geração que sai do Egito, uma geração que morre no deserto, e uma geração que nasce no deserto para entrar na terra prometida. Veja e se coloque no lugar desse povo. Eles estão caminhando há quase 40 anos no melhor lugar da terra, deserto. Os seus pais nasceram ali, os seus pais caminharam por ali, alguns perderam os seus pais e estão caminhando sozinhos, e isso já dura quase 40 anos. Imagine você, esperar por uma promessa por quase 40 anos.
Eu não sei você, mas a gente vive numa geração que não tem muita paciência, não é? Então, se a gente quer comer alguma coisa, a gente corre num fast food, em questão de 15 minutos a gente consegue o que a gente quer. Mas eu preciso que você entenda que com Deus as coisas nem sempre acontecem assim. E esse tem sido o nosso maior problema, e é por isso que a taxa de ansiedade tem crescido entre os cristãos, porque o mundo inteiro nos oferece coisas rápidas, enquanto Deus nos coloca em processos demorados. São quase 40 anos, caminhando no deserto, em direção a uma terra que foi prometida, nem a nós, mas aos pais dos nossos pais. Imagina essa sensação, de estar caminhando, e parece que o lugar nunca chega, de estar avançando, e mesmo que você caminhe todos os dias, e se esforce todos os dias, acompanha a nuvem para, você para, a nuvem anda, você anda, e parece que esse lugar nunca chega. Imagina a angústia desse povo, como se não bastasse apenas o tempo em que eles estão caminhando, eles estão vivendo um cansaço extremo. No meio desse cansaço extremo, surge uma sensação de que agora a gente está mais perto do que nunca. E olha aqui para mim, eu não sei você, mas aquela sensação de estar mais perto do que nunca é a que sobe o nosso ânimo, e de repente nós percebemos que toda a caminhada valeu a pena, que tudo aquilo que a gente enfrentou valeu a pena, porque a gente está perto de chegar. Esse é o cenário do povo de Israel em Números capítulo 20. Eles estão, diga forte comigo, diga, mais perto do que nunca. Mas redobre a sua atenção quando você estiver mais perto do que nunca, porque é justamente quando você estiver mais perto de chegar que a pressão vai aumentar. Oh, eles não me entendem. Me ajuda se você puder, me ajuda. Olhe para alguém e diga: a pressão aumentou, é porque você está mais perto do que nunca. Vocês não vão receber o que eu estou ministrando, porque eu estou pregando para a gente que está dizendo: que pressão é essa? Que fornalha é essa? Que levante é esse? E Deus me trouxe aqui para dizer: o inimigo sabe que você está mais perto do que nunca, então ou ele te para agora, ou ele não te para nunca mais. Alguém vai receber o que eu estou pregando? Eu estou pregando para alguém aqui que está dizendo: eu não vou parar porque piorou, eu não vou parar porque esquentou, eu não vou parar porque aumentou a pressão. Se o diabo não me para agora, ele não me para nunca mais. Eu estou mais perto do que nunca. Me ajuda, me ajuda se você puder, toque em alguém, chacoalhe ele. Eu sou agitado assim mesmo. Chacoalhe ele e diga: não para, você está mais perto do que nunca. Diga: não para, você está mais perto do que nunca. Guilherme, que perseguição é essa? Guilherme, que luta é essa? Que guerra é essa? É o diabo tentando te parar, mas Deus me trouxe aqui para dizer: ele não vai parar, porque eu comecei a boa obra e eu sou fiel para completá-la. Você está mais perto do que nunca. Mas olha aqui para mim. Israel está mais perto do que nunca. E é justamente nesse momento que a pressão vai aumentar. Por que estou dizendo isso? Porque o capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 6, começa a virar uma bagunça. E as coisas viram de ponta cabeça. Primeira coisa que acontece, diga forte comigo, diga: Miriam morre. Não me entendem? Israel está mais perto da terra prometida do que nunca esteve. E quando eles estão para entrar na terra, vem uma notícia: Miriam acabou de morrer.
é uma notícia que vai impactar Israel inteira. Miriam morre. Logo após a morte de Miriam, o texto diz que falta água. O que nunca aconteceu no deserto foi faltar água, mas no capítulo 20 a água falta. A água acaba, a água falta, o povo corre para Moisés e o povo diz: culpa sua. E então vira uma rebelião e uma bagunça. Perceba que a pressão está aumentando. Miriam morreu. A água está acabando. Conclusão: Moisés se sente pressionado. E o homem mais manso da terra vai olhar para o povo e vai ouvir uma ordem de Deus dizendo: toca na rocha, Moisés, e ela vai sair água. Mas Moisés está pressionado, e ao invés de tocar, Moisés olha para o povo e diz: vocês querem água? Então recebam água, e bate na rocha. Perceba o clima de pressão. O povo está pressionado. Moisés acaba de perder um ente querido. Moisés fere a rocha e recebe uma palavra dizendo: por causa disso você não vai entrar na terra. Olha o ambiente de pressão. Vamos ir um pouco mais fundo? Israel está mais perto do que nunca. O único caminho para Israel passar, diga forte comigo, diga, é pela terra de Edom. Aqui a pressão abaixa e depois sobe de novo. Por quê? Porque Edom é conhecido. Vocês me entendem? Imagine você que você está caminhando com Moisés. Naquele trajeto, você já está cansado, já são 40 anos. Você está perto de entrar. De repente falta água, uma rebelião, Moisés bate na rocha, está pressionado. De repente eles chegam de frente ao território de Edom. E então a pressão abaixa. Por que é que a pressão abaixa? Porque Moisés olha para Edom e Moisés diz: agora as coisas vão melhorar. Porque não tem como dar errado. Vocês me entendem? Deixe-me lembrar você quem é Edom. Porque eu acho que você não conhece ele por esse nome. Eu acho que você conhece ele por um outro nome. Sabe quem é Edom? Diga forte comigo, diga: Edom é Esaú. Moisés é da descendência de Israel. Quem é Israel? Jacó. Por que é que a pressão abaixa, pastor? Porque Moisés chega de frente de Edom e Moisés diz: ele vai deixar a gente passar, é nosso irmão. De novo a história vai colocar frente a frente Jacó e Esaú, Edom e Israel, seus nomes de rei. Então Moisés vai olhar e vai dizer: agora vai dar certo, porque é o meu brother, é o meu irmão, é sangue do meu sangue. Então Moisés manda uma carta dizendo: o seu irmão Israel está aqui, Edom, deixa a gente passar. E eu pareço que vejo Israel respirando aliviado e dizendo: agora vai passar e vai dar certo. Sabe o que acontece? Edom olha para Israel e diz: aqui vocês não vão passar. Vocês não me entendem não? Você já teve aquela sensação de que a pressão aumentou e de repente aparece alguém e você diz: agora vai acalmar, porque fulano é meu brother, vai me ajudar, vai dar certo. E aí você até se alivia. Mas quando você se alivia pensando que o seu irmão vai te ajudar, o seu irmão diz: não vai passar por aqui. Como se não bastasse a pressão, eles vão enfrentar a decepção de não ser ajudado por quem poderia ajudar. Alguém recebe o que eu estou ministrando? Porque Deus me trouxe aqui para dizer: eu não vou deixar Edom te ajudar. Alguém recebe? Levante uma de suas mãos se você quiser. Levante as duas com barulho de glória, consegue? Porque Deus me trouxe aqui para dizer: eu sei que você está pressionado, eu sei que você está angustiado, e eu sei que você depositou a confiança em A, em B e C, e disse: agora empresário tal me ajuda, agora fulano de tal vai me abrir a porta e vai resolver. Mas Deus me trouxe aqui para dizer: eu não vou deixar, porque senão eles vão se gloriar do que fizeram. Quem vai fazer na tua vida não é A, não é B, não é C. Quem vai fazer é Deus, é Deus, é Deus.
Levante as mãos se você quiser ir remachando. Levante as duas com barulho de glória. Você consegue? E remanda calamarachando rema. Levante as duas com barulho de adoração se você puder. Remando remacharabacai. Eu sinto uma graça de Deus, pastor Israel, para dizer para alguém, pastor Ismael, Deus está dizendo: fui eu que não deixei te ajudarem. Fui eu que não deixei estenderem a mão para você. Porque senão eles te ajudariam e depois jogariam na tua cara. Eu permiti, porque quem vai fazer sou eu, quem vai curar sou eu. Alguém vai receber o que eu estou pregando? Se eu fosse você, nem parado eu ficava, porque Deus me trouxe aqui para dizer: e daí que A não ajudou, que B não ajudou, maior é aquele que está conosco. Olha aqui para mim. Quem me ouve diz amém. Olha aqui para mim. Perceba que a pressão do povo está à flor da pele. Eles encontram em Edom uma saída, mas Deus diz: não vai. Então Israel vai provar daquela falsa sensação de que tudo melhorou. Alguém aqui já viveu isso? Você está numa angústia, e aí de repente você diz: agora vai melhorar, e de repente cai tudo de novo. Sabe o que é isso? É Deus te pressionando. Edom diz para Israel: aqui não vai passar. E como se não pudesse piorar as coisas, versículo de número 22 até o versículo de número 29, o texto diz que quem vai morrer agora é Arão. Não me entenderam? Miriam acabou de morrer. Israel está cansado, pressionando Moisés. Moisés acabou de ferir a rocha. Aquele que deveria ajudar não ajudou. E logo depois de uma rejeição, quem morre é Arão. Imagina como está a angústia do povo. Porque o texto diz, pastor, no versículo de número 29, que todo o povo, versículo 30, choraram a Arão 30 dias. Olhe para alguém, se você puder, e diga: não pare agora. Você está mais perto do que nunca. Eu não sei se você crê no que eu estou ministrando, mas Deus me trouxe aqui para dizer: você decide, ou para agora ou continua. Você está mais perto do que nunca. Guilherme, mas fulano que estava comigo saiu, fulano que estava me ajudando parou, quem deveria estender a mão não estendeu. Deus me trouxe aqui para dizer: você decide, ou reclama, murmura e volta, ou se levanta para dizer: eu sei quem está comigo, maior é aquele que fez a prova. Alguém vai receber o que eu estou pregando? Levante as mãos se você quiser essa noite e remanda. Levante as duas com barulho de adoração. Você consegue? Porque eu tenho uma palavra de ânimo para alguém, e a palavra para alguém é essa: você decide, ou para e volta reclamando, ou se posicione essa noite para dizer: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou parar, eu vou até o fim. Tem alguém que vai até o fim aqui essa noite? Pode dar o maior brado de glória a Deus agora. Me ajuda se você puder. Pegue na mão de alguém que está do seu lado, sentado mesmo. Pegue na mão de alguém se você puder. Chacoalha ele e diga: Deus está renovando as suas forças essa noite. Diga para alguém: Deus vai te fazer permanecer essa noite. Guilherme, que pressão é essa? Guilherme, que fogo é esse? É Deus dizendo: eu te coloquei na forja, eu estou te pressionando. Ou você retrocede, ou você sai daí mais forte do que nunca. Alguém vai dar um brado de glória ao nome dele agora? Olha aqui para mim. Israel está mais perto do que nunca. Mas quando tudo começa a parecer que vai melhorar, as coisas pioram de novo.
São duas percas que causam impacto, Miriam e Arão. É um irmão que deveria ajudar, mas não ajuda, Edom. O texto diz que logo após Edom dizer que não vai passar, Arão morre, e sabe o que eles vão enfrentar? Diga forte comigo, diga, uma guerra. Vocês não me entendem. Sabe quando você está naquele momento da vida que você diz, agora não pode piorar. Não, agora não tem mais como piorar. Tudo que eu tinha que enfrentar, eu já enfrentei. Tudo que eu tinha que chorar, já chorei. Agora não é possível. Aí o texto diz que o povo cananeu se levantou. E o povo cananeu disse, Israel está fraco. Israel está emocionalmente fraco. Vamos atacá-los. Eles não me entendem, eu vou ler. E se você não glorificar depois do que eu disser, olha aqui, Israel está emocionalmente fraco. Israel está sob pressão. Israel acabou de perder duas pessoas importantes. Israel acabou de não ter ajuda dos seus irmãos. Aí o inimigo cananeu vai olhar e vai dizer, é a nossa hora, a gente vai vencer eles. Mas o texto diz, ouvindo o cananeu que habitava na banda do sul, que Israel vinha no caminho, pelejou contra Israel e levou um dos seus prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor. Vocês não me entendem? O que o texto está dizendo é, Israel está fraco, sim. Israel está cansado, sim. Mas o Deus de Israel não se cansa. Guilherme, o que é que eu faço quando eu estiver fraco? Deus me trouxe aqui para dizer, fala comigo. E você vai ver se eu não desço nessa... remando, remar. Tem alguém que pode dar um brado de glória aqui? Eu achei que vocês fossem mais agitados. Deus me trouxe de Capivari essa noite para dizer, você está fraco, mas eu continuo sendo poderoso. Ele é o Deus forte na batalha. Alguém pode dar um brado de glória a Deus? Levante as mãos se você quiser e puder. E remachadara. Levante as duas com barulho de adoração. Você consegue? E remando, remacharabacai. De mão levantada eu quero que você declare. E você vai dizer, eu estou fraco, mas não vou perder a batalha. Diga, eu estou cansado, mas não vou perder a guerra. Diga, está doendo, mas eu não vou perder a batalha. Alguém recebe o que eu estou ministrando? O inimigo olhou para você e disse, está fraco, está cansado, está sob pressão, é a minha hora. Mas ele se enganou, porque quem vai lutar não é você. Quem vai lutar é Deus, é Deus, é Deus. Alguém pode fazer um barulho de adoração? Olha aqui para mim. Israel está cansado, fraco. O inimigo vê em Israel uma vulnerabilidade. Então o inimigo vai atacar. Quando o inimigo chega, pastor Ismael, para atacar, Israel ora. E Israel diz, na nossa força a gente vai perder. Mas se a gente chamar ele... Posso descer, pastor? Posso? Sabe qual é a raiva do diabo? Sabe qual é a raiva do diabo, pastor? É que o diabo não entende. Como que mesmo fraco a gente não perde? Como que mesmo desanimados e algumas vezes sob pressão, ele tenta atacar e diz, não tem como, porque está pressionado, está fraco, pensou em parar, pensou em desistir, mas quando eu chego perto, eu não consigo vencer. Sabe por quê? Porque o anjo do Senhor acampa ao redor. Alguém vai receber o que eu estou ministrando? Ou é só mais alguém que já teve um momento de fraqueza, de cansaço, e o inimigo tentou atacar, mas Deus me trouxe aqui para dizer, quando você estiver cansado, é aí que você está forte, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Alguém pode dar um brado de... Levante as duas mãos se você quiser e puder essa noite. E remachando. Levante as duas com barulho de glória. Você consegue?
Você consegue encher essa casa de glória por um instante? Erramando remacharabacalamarai. E rechato remando remacalamarasi. Levante as duas com barulho de adoração, porque Deus me trouxe aqui para dizer: o diabo pode vir pelo caminho que ele quiser, o diabo pode usar a estratégia que ele quiser, maior é aquele que está conosco. Alguém vai receber o que eu estou pregando? Parai e vede o livramento do Senhor. Nessa peleja não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por vós. Alguém pode dar um brado de glória agora? Israel diz: a gente está fraco, mas o nosso Deus ainda é forte, vem lutar com a gente. Israel fez um voto, e o texto diz: o Senhor ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus. Não foi Israel que ganhou, foi Deus que entregou o inimigo. Vocês não me entendem? Eu tenho uma resposta de Deus para alguém, e a resposta é essa: sabe como você vence? Não é porque é a sua força, é porque eu enfraqueci o inimigo, e eu deixei ele fraco, para que você pudesse permanecer. Deus entrega, mas o povo ainda está sob pressão. Sabe, quando nós estamos pressionados, forjados por Deus, sendo forjados por Ele, experimenta viver uma vitória no meio dessa guerra, para ver se o seu coração vai agradecer ou vai reclamar mais ainda. Vocês não me entendem? Alguém aqui estava num momento de pressão absurdo, de repente Deus abriu uma porta, de repente Deus fez um milagre, de repente aconteceu uma coisa. Você agradeceu ou você reclamou mais ainda? Eu não sei você, mas eu reclamei mais ainda. Por quê? Porque não importa a vitória que você acabou de ganhar, você já está carregando uma pressão de muito tempo. Então eu li esse texto e eu disse: Deus, o que o Senhor está fazendo com esse povo? E Deus me disse: eu estou pressionando eles de propósito. E eu disse: Deus, por que é que o Senhor está pressionando eles? E Deus me disse: porque eu quero que eles explodam. Vocês não me entendem? Me ajuda se você puder. Olhe para alguém e dê um sorriso para ele, mas sorria mesmo, porque o que você vai dizer é sério e é pesado. Olhe para alguém e diga: Deus está te pressionando, porque Ele quer te levar até o limite, para você explodir. Vocês não glorificam, não? Sabe o que é forja? Sabe o que é ser forjado? É pegar o ouro e colocar no fogo e martelar ele até ele explodir, porque uma vez que ele explode, sai tudo que não presta. Não me entendem? Não me entendem? Sabe por que Deus está te pressionando? Porque Ele quer te levar à exaustão extrema. Para quê? Para você explodir e jogar para fora tudo que não presta aí de dentro. Alguém vai receber o que eu estou ministrando? Deus colocou Jó em uma prensa. Vou dizer, Deus colocou Jó em uma forja, e no meio da prensa Jó explodiu, e Jó disse: maldito o dia que eu nasci, o Senhor não é comigo, coisa nenhuma. Então Deus vai se levantar para dizer: aonde você estava quando eu fundei a terra? Aonde você estava quando eu criei as coisas? E no final Jó vai dizer: eu ouvia falar sobre ele, mas agora eu saí melhor. Levante a mão se você quiser e puder. Levante as duas com barulho de glória. Você consegue? Enche essa casa de adoração por um instante, se você puder. Remando remacharamakalamarasi.
Oh, há uma mão de Deus se movimentando sobre essa casa. E rema xarabacalamarai, remando remanda calamara xaramanda. Deus me trouxe aqui para dizer: eu vou te levar à exaustão extrema, porque eu quero te ver explodir. Mas não é explodir no Instagram, não é explodir desabafando textão no Facebook, é explodir dentro do quarto, dizendo: não aguento mais, e Ele vai te renovar. Alguém pode dar um brado de glória agora? Olha aqui para mim. Quem me ouve diz amém. Deixa eu correr, olha aqui para mim. Sabe o que acontece com Israel? Israel vai receber a pressão, e Israel vai explodir. Então o capítulo que lemos diz, capítulo 21, versículo 4 em diante diz, que o povo vai rodear a terra de Edom. Eles vão voltar para o caminho do Mar Vermelho. Sabe qual que é o caminho do Mar Vermelho? O início. Eles vão ter que dar a volta em Edom, e eles vão voltar lá onde tudo começou. Sabe o que acontece? Israel explode, porque está sob pressão. Quando Israel explode, Israel diz: Deus é o culpado, Moisés é o culpado. E quer saber de uma coisa? A gente também está enjoado desse pão vil. Sabe qual que é o pão vil? O maná. Então quando o povo explode, eles culpam Deus, culpam a liderança de Deus, e reclamam do que os sustentou até agora, maná. Me ajuda se você puder. Olhe para alguém e diga: você alguma vez já colocou a culpa das coisas em Deus? Diga, você alguma vez já culpou a liderança que Deus colocou? É culpa do pastor, é culpa desse líder de jovens. Você alguma vez já reclamou de coisas que te sustentaram, o maná? Sabe por que Israel faz isso? Diga forte comigo, diga: porque eles estão sob pressão. Então eles estouram, começa a pôr culpa em todo mundo, começa a reclamar de tudo, e eles dizem: bom seria se a gente tivesse ficado lá no Egito. O Egito já foi há 40 anos, e eles ainda estão pensando em voltar para lá. Sabe o que Deus faz? O texto diz que Deus vai mandar serpentes. Redobre a sua atenção para a gente caminhar para o final. O texto diz que Deus vai mandar serpentes no meio do povo. Por causa da reclamação e da murmuração deles, Deus vai mandar cobras no meio deles, que vão morder eles, e eles vão começar a morrer. Aí então o povo corre para Moisés e diz: Moisés, nos ajuda. Ore a Deus, pede para Deus tirar as serpentes. Pergunto e vocês respondem: Deus vai tirar a serpente que mata? Não. O que Deus vai fazer é levantar um antídoto. E eu não sei porque você não glorificou. Porque no lugar da serpente que mata, Deus vai levantar uma serpente de bronze numa haste. Porque eu só tinha os meus pecados para oferecer a Ele. Mas eu quero glorificar essa noite, porque aquilo que era símbolo de morte se tornou símbolo de esperança. A serpente que mata se tornou a serpente que pode dar vida de novo. Ah, vocês não vão glorificar? Posso ir um pouco mais fundo? Vocês estão comigo? Se você não glorificar depois do que eu ler, não é porque eu estou pregando, não, é a palavra. João capítulo 3, versículo 14. E remando remache. Põe para mim João capítulo 3, verso 14. Deixa eu dizer a você quem é essa serpente. O texto diz: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado.
Ninguém vai glorificar por isso, porque Deus me trouxe aqui para dizer: o diabo ia te matar, mas a cruz está de pé, tem livramento. Fica de pé, fica de pé. E remando remacharamakai. Alguém pode glorificar aqui essa noite pelo livramento que recebeu, pela cruz que ainda está de pé. Eu tinha os meus pecados, mas Ele resolveu me amar. Me ajuda se você puder, de pé como você está, a gente vai encerrar. Pegue na mão de alguém se você puder e quiser. Pegue na mão de alguém se você puder e diga para ele: e se não fosse Deus, hein? Diga. E se não fosse Deus, hein? Se não fosse Deus, a serpente tinha me matado. Se não fosse Deus, o meu pecado tinha me levado à morte. Mas no lugar da minha morte, Ele me deu vida outra vez. Alguém pode glorificar aqui pelo livramento? Ou só eu que olha para mim e diz: eu merecia, era o inferno, mas Ele me perdoou. Ele me perdoou. Levante as duas mãos o mais alto que você puder. Há uma nuvem da glória de Deus sobre essa casa essa noite. E remando que marachata calamarramando remacha. Eu não sei se você crê, mas há uma unção de Deus aqui. E Deus me trouxe aqui para dizer: quanto maior a pressão, maior a honra. Quanto maior a pressão, maior a glória que eu vou derramar sobre tua vida. Receba agora. Alguém pode dar um brado de glória agora? Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Só tem uma forma de entender o sacrifício da cruz. É quando eu sou forjado.